E aí galera, bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula então a gente vai ver o que é a capacidade térmica e o calor específico de um corpo. Então, esses dois elas são coisas que a gente define, né? Coisas que a gente criou para poder medir, porque a física toda é baseada em medições. Então, a nossa capacidade térmica ela é simbolizada por um C maiúsculo. Tá? E o que é ela? A gente define, esses três traços são de definição, capacidade térmica como sendo o calor recebido pela minha variação de temperatura. Então, se eu tiver um corpo aqui que estava... vamos pegar o 10 graus Celsius e depois de receber alguma quantidade de calor, a gente dá calor para esse corpo. Pode ser uma chama, por exemplo. Depois de receber esse calor, ele vai a 60 graus Celsius. Tá? E ele recebeu aqui 500 calorias. Então a capacidade térmica desse corpo vai ser o que? Ele recebeu 500 calorias, então esses 500 vai entrar no lugar do quê? E a minha variação de temperatura, quanto foi? Bem, eu comecei em 60 graus, melhor, eu terminei em 60 graus e comecei em 10. Então 60 menos 10. Então, a capacidade térmica aqui vai ser 500 calorias dividido por 50 graus Celsius. Então, minha capacidade térmica é 10 calorias por grau Celsius. Então, essa seria a capacidade térmica desse corpo. E o meu calor específico? Bem, se a gente imaginar... Imagina que a gente está colocando uma chaleira no fogo para fazer um café. Se eu botar 200 gramas de água numa chaleira, tipo 200 ml, ela vai levar uma certa quantidade de tempo para esquentar. Se eu botar meio litro, 500 gramas mais ou menos, ela vai levar mais tempo para esquentar. Se a chama é a mesma, significa que as duas recebem a mesma quantidade de calor, né, por tempo. Então, se uma leva mais tempo para esquentar do que a outra, significa que uma precisa de mais calor do que a outra para esquentar. Então a gente percebe que a massa vai influenciar em quanto calor eu preciso para esquentar esse corpo. Então a gente vai definir nosso calor específico como sendo o quê? Sendo nossa capacidade térmica dividida pela massa do corpo. Tá? E o calor específico é representado por um C minúsculo. Então, por exemplo, no caso desse material aqui que eu esquentei, né? Desse material daqui. Se ele tiver 100 gramas, vamos supor que esse material ele tem 100 gramas. Então, o meu calor específico vai ser quanto? Capacidade térmica eu calculei antes. 10 calorias por grau Celsius. E agora eu sei que meu corpo tem 100 gramas. Ora, 10 dividido por 100, 0,1. Então, o calor específico desse corpo é 0,1 calorias por grau Celsius. Você também pode encontrar escrito nas provas, por exemplo, assim. 0,1 calorias vezes grama elevado a menos 1 vezes grau Celsius elevado a menos 1. Tá? Então, menos 1 faz você inverter. Então, se grama elevado a menos 1, ele passa a dividir. Então é isso aí. Né? Na próxima aula, a gente vai ver a equação fundamental da calorimetria. E só. Na próxima aula. Tá? Valeu!